A OTAN está cada vez mais se aprofundando em um conflito militar com a Rússia. Como enviar armamentos, blindados, mísseis e até caças para a Ucrânia? A maneira seria melhor, no diálogo pelo menos, essa deveria ser a ideia no início do conflito. Agora eu acredito que não vai mais ter essa opção. Muitas terras da Ucrânia já foi invadida, uma quantidade enorme de pessoas já foram perdidas. O que resta agora é saber qual será o vencedor. Praticamente a Rússia está lutando com vários países. Indiretamente sozinho, com a ajuda dos Estados Unidos e companhia, esse conflito está beirando 3 anos. Não estou defendendo a Rússia ou a OTAN, e sim, como esse conflito poderá agravar ainda mais nos próximos meses. Recentemente, a França, os Estados Unidos e outras nações da OTAN deu sinal verde para atacar bases e outros afins dentro da Rússia. Ou seja, a ideia principal da ajuda do Ocidente é para a Ucrânia se defender dos ataques da Rússia em seu território. Mas parece que está saindo do controle e, recentemente, inúmeros casos com ensaios nucleares por parte da OTAN e da Rússia está crescendo em um número assustador. Algo nunca visto, simulações com armamento nuclear, é muito comum para demonstrar poder, mais vários testes em menos de 30 dias nunca aconteceu antes. Como os bombardeiros nucleares assim conhecidos no mundo, eles são extremamente difíceis de detectar e também são extremamente rápidos. Com as ações recentes em Cuba, por parte de Putin, deixou os Estados Unidos irritado. E não é por menos, eles enviou navios de guerra e até submarino nuclear para Cuba. Para quem não sabe, Cuba tem um laço de amizade significativo com o Putin. Falando em amizade, Cuba não gosta nem um pouco dos Estados Unidos. Até porque tem uma das maiores bases militares do mundo instalado em Cuba. Com isso, em uma demonstração impressionante de poder militar e estratégia, um bombardeiro B-52 dos Estados Unidos recentemente realizou uma simulação de ataque nuclear nas proximidades da fronteira russa. Esta operação, vista como uma resposta direta às recentes ações de Vladimir Putin, elevou significativamente as tensões geopolíticas. O B-52 é equipado com 8 motores turbojato. O projeto do B-52 começou em 1946, com o primeiro voo ocorrendo em 15 de abril de 1952. Entrou em serviço em 1955. Mesmo sendo antigo, esse bombardeiro é extremamente veloz com velocidade máxima, cerca de 1.046 km por hora. Ele pode não ser o mais veloz em termos de velocidade hoje, como o North American Chicks B-70 Valkyrie, que pode chegar até 3.300 km por hora. Por outro lado, o B-52 foi um terror, em casos reais até casos recentes no Oriente Médio. O B-52 desempenhou um papel crucial na dissuasão nuclear durante a Guerra Fria, servindo como uma plataforma de lançamento para armas nucleares e garantindo a capacidade de resposta dos Estados Unidos. Seu longo alcance e capacidade de carregar uma grande carga bélica o tornam uma peça central na estratégia de bombardeio de longo alcance dos Estados Unidos. As forças da NATO estão buscando exercer pressão sobre a região mais ocidental da Rússia. Recentemente, fontes internas relataram que o bombardeiro estratégico americano B-52IH Stratofortress realizou uma simulação de ataque nuclear na área de Kaliningrado. Alega-se que a aeronave partiu do Mar do Norte, sobrevoou a Dinamarca e a Suécia, aproximou-se das águas do Báltico, atravessou-as e alcançou a costa da Letônia e da Lituânia. Várias fontes públicas e meios de comunicação sugerem que as localizações das unidades do Báltico se tornaram possíveis alvos para a Força Aérea dos Estados Unidos
bem como para a frota e outras instalações militares na região de Kaliningrado. Pode ser que esse tenha sido o incidente noticiado pela revista americana Military Watch no final de maio. Jornalistas dos SIWA afirmam que não foi apenas um bombardeiro, mas sim 2. Além disso, por algum motivo, um deles estava voando com o transponder desligado, mantendo-se em sigilo. No entanto, este caso não é incomum. Esta não é a primeira vez que algo assim acontece. Assim, em março do ano passado, quase o mesmo incidente aconteceu com um B-52 voando perto das fronteiras da região de Kaliningrado. Assim como os Estados Unidos, a Rússia também possui bombardeiros poderosos como o Tupolev Tu-95 e o Tupolev Tu-160. Esperamos que nem a Rússia, nem os Estados Unidos usem esses tipos de aeronaves em caso de conflito, porque já sabemos onde isso vai parar. Se gostou do vídeo, aproveite e se inscreva no nosso canal do YouTube Novo Tempo Militar.